Oi, gente, aqui é o Rodrigo. Agora, dessa vez, eu vou fazer então a resolução da questão 5 de soluções, que é uma questão nova que eu adicionei na lista porque ela cobra conteúdos de mistura e concentração de íons específicos, que foi uma coisa que ficou faltando no semestre passado, e por isso que eu resolvi colocar ela ali. Então, questão 5. Temos uma solução X de cloreto de ferro 0,15 molar que foi misturado com outras soluções e respondo o que é pedido. Letra A. Qual a concentração de cloreto de ferro quando misturamos 50 ml da solução X com 10 ml de cloreto de ferro 0,15 molar? Tá, primeiro de tudo a gente tem que prestar atenção numa coisa. A gente tem essa solução X aqui, ó. Então, sempre que falar na solução X, tu já tem que pensar nesses dados aqui, que é uma solução de cloreto de ferro 0,15 molar. Então, a gente quer saber a concentração de cloreto de ferro aqui, quando a gente mistura 50 ml dessa solução X com 10 ml de cloreto de ferro 0,5 molar. Eu vou desenhar aqui, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar e entender quando a gente ilustra. A gente então tem a solução X aqui de cloreto de ferro e 0,15 molar. E como o exercício falou, a gente tem 50 ml dessa solução. E agora a gente vai misturar com uma outra solução, também de cloreto de ferro, né? Só que 10 ml, como o exercício falou, e 0,5 molar, ou seja, uma solução mais concentrada. Eu até coloquei ela mais escura aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então a gente vai misturar essas duas soluções e o resultado, a mistura, vai ser uma solução de concentração final que a gente ainda vai descobrir, de cloreto de ferro, né? Como aqui a gente tá, as duas soluções iniciais são de cloreto de ferro, o que está dissolvido não vai mudar, vai ser uma solução de cloreto de ferro também. O que vai mudar vai ser o volume e a concentração. O volume a gente só soma, né? Tu tem 50 ml de uma, mistura com 10 ml de outra, o resultado, o volume final vai ser 60 ml. Já a concentração, a gente não pode simplesmente somar a concentração. Por quê? Porque a concentração ela vai ser uma relação entre quantidade de soluto dissolvido em volume. Então não dá para simplesmente somar. A gente pode somar volumes, a gente pode somar massa, a gente pode somar número de mols de cada solução, mas concentração a gente não pode. Como é que a gente vai descobrir a concentração final? A gente vai usar os dados de todas as soluções iniciais e da solução final, certo? E vai usar essa fórmula aqui, em que a concentração final da mistura aqui vai ser a concentração da solução que eu chamei aqui A e B, que são as duas soluções diferentes, né? Concentração de A vezes o volume de A, mais a concentração de B vezes o volume de B, dividido pelo volume final, certo? Então, se a gente substituir aqui os valores, tu vai ter então aqui a primeira solução, que seria a solução X, né? Tu vai pegar os dados da X, que é esse aqui, 50 ml vezes 0,15 molar, mais, aí pega os dados dessa daqui, 0,5 molar vezes 10 ml, e aí pega o volume final, que no nosso caso vai ser só a soma dos volumes, né? 50 mais 10. E aí vai dar isso aqui. Aí fazendo a conta, a gente chega nisso aqui, né? E fazendo a divisão, aqui somando e dividindo, a gente chega no valor de 0,166, que a gente pode arredondar para 0,167 molar, certo? Uma coisa importante aqui para falar é que essa fórmula aqui, vocês podem usar as unidades que vocês quiserem, desde que vocês tenham atenção. Por exemplo, aqui eu usei ml, né? 50 ml, 10 ml, 60 ml. Pode usar? Pode. Mas tu tem que tomar atenção para, se tu for usar ml aqui, vai ter que usar aqui e aqui também, em toda a fórmula, tá? Se tu quiser usar em litros, beleza? Pode usar litros aqui, vai ter que usar litros aqui e aqui também, certo? Tem que ter cuidado para usar a mesma unidade em toda a fórmula. Concentração também. Por exemplo, aqui eu usei a concentração molar, né? Mols por litro. Se eu usei mols por litro aqui, aqui vai ser mols por litro, e a concentração final, a resposta final, vai ser dada em mols por litro também. Então sempre tenham cuidado para usar sempre a mesma unidade
né, para saber que unidade que vocês estão trabalhando. Então, agora, questão B, né? Qual a concentração de ferro 3+, quando misturamos 40 ml da solução X com 60 ml de nitrato de ferro 0,10 molar? Ok, primeiro, a gente está agora querendo saber a concentração de ferro 3+, só. Então, a gente está misturando 40 ml da solução X, né? Aqui, a solução X, que é cloreto de ferro, 40 ml, a solução X a gente sabe que é 0,15 molar, e a gente está misturando com o quê? Os 60 ml de nitrato de ferro 0,10 molar. Agora a gente está misturando com outro tipo de solução, de outro sal, né? Não é mais cloreto de ferro. Então a gente tem essa solução aqui, misturando com essa, e o resultado final então vai ser 100 ml de uma mistura que vai conter um pouco dos dois sais, né? Vai conter os íons das duas soluções anteriores, vai ter ferro, vai ter cloreto, vai ter nitrato, e isso aqui vai estar tudo misturado, certo? Então, o volume aqui a gente soma, né? Vai dar 100 ml, e a concentração final a gente vai ter que descobrir. Só que dessa vez, agora, a gente está trabalhando, quer saber a concentração de ferro só, não é do sal, a gente quer só do ferro. Então a gente vai ter que tomar cuidado para prestar atenção no ferro só, tá? Como os dois sais aqui, as duas soluções possuem ferro, a gente vai usar os dados das duas soluções, certo? Então, por exemplo, aqui o cloreto de ferro. Se a gente for ver o cloreto, cada sal ele é composto por íons, né? O cátion e o ânion. Então, o cloreto de ferro ele é composto pelo cátion ferro 3+, e 3 cloretos. Então, aqui vocês podem ver que na fórmula tu tem um átomo de ferro, né? Tu tem um átomo de ferro 3+, em cada unidade de sal. Então, para cada unidade de sal tu vai ter um ferro. Então, a relação é 1 para 1. 1 mol de sal, 1 mol de cloreto de ferro, vai conter 1 mol de ferro 3+, certo? Dá para ver isso, que tu tem um ferro por unidade de sal. Então, a relação vai ser 1 para 1. Se tu tem 2 unidades de sal, tu vai ter 2 átomos de ferro. Se tu tem 3 unidades de sal, vai ter 3, e assim por diante. Então, a relação é direta. Então, aqui a gente pode dizer que a concentração molar, né, mols por litro de sal, vai ser igual à concentração molar de ferro. Entenderam? Então, nesse caso aqui, a gente pode supor que a concentração de ferro, aqui, só do ferro, vai ser a mesma concentração do sal. E a mesma coisa serve para o nitrato. O nitrato, ele tem um átomo de ferro expresso na fórmula. Então, tem um ferro 3+, por cada unidade de sal. Então, 1 mol de sal, 1 mol de nitrato de ferro, vai conter 1 mol de ferro 3+ também. Então, se a relação é 1 para 1, aqui nesse caso, a gente pode dizer que a concentração molar do ferro vai ser igual à concentração molar do nitrato. Então, aqui, quando a gente quer saber a concentração do ferro, a gente vai considerar só o ferro. E nesse caso aqui a relação é 1 para 1, então a gente pode usar essas concentrações aqui. Então, a fórmula que a gente vai usar, né, vai ser a mesma, só que aqui eu botei representado concentração de ferro, que é o que a gente quer, né, o interesse. Essa é uma forma de representar a concentração de um íon específico, a gente põe entre colchetes, certo? Então, a concentração de ferro na mistura final vai ser o quê? Vai ser a concentração de ferro na solução 1, né, na solução A, vezes o volume de A, mais a concentração de ferro em B, vezes o volume de B sobre o volume final. Então, substituindo esses valores aqui, né, tu tem 0,15 vezes 40 ml, mais 0,1 vezes 60 ml, sobre 100 ml, que é o volume final. Então, aqui vai ficar 6 mais 6 sobre 100, e isso vai dar 0,12 molar. Essa é a concentração de ferro 3+ na mistura, ok? E por último, aqui então a gente tem a letra C. Qual a concentração de cloreto quando misturamos 10 ml da solução X em 40 ml de KCl 0,15 molar? Tá, então a gente tem 10 ml da solução X, que a gente já sabe, 10 ml da solução X, que é cloreto de ferro 0,15 molar, certo?
a gente vai misturar com 40 ml de KCl 0,15. Eu representei aqui em amarelinho. Então, outro sal também, 40 ml 0,15 molar. E a mistura das duas, então, vai ser o quê? Vai ser 50 ml, né? 10 mais 40, 50 ml de uma mistura que vai conter os dois sais, né? Vai conter ferro, cloreto e potássio. Tudo misturado junto, e agora a gente quer saber a concentração final. Só que agora a gente quer saber a concentração final de cloreto, certo? Então aqui a gente vai ter que considerar só o cloreto dessa vez, tá? Só o que tem cloreto. Como as duas soluções têm cloreto, então a gente pega os dados das duas. Mas, atenção, né? Por exemplo, vamos pegar o cloreto de ferro. Cada unidade de sal vai ter o quê? Vai ter 3 cloretos, ó. Tu tem 3 átomos de cloro por unidade de sal. Então aqui, por causa disso aqui, tu sabe que uma unidade de sal vai ter 3 cloros. Então, nesse caso, 1 mol de sal, 1 mol de cloreto de ferro vai ter 3 vezes mais de cloro. 3 mols de cloro, certo? Então, por causa disso aqui, tu vai considerar que a concentração do cloro aqui, que é o que a gente quer descobrir, vai ser o triplo da concentração de sal, né? Porque se aqui tu tem a concentração de sal, que é considerando toda essa unidade aqui, e se tu considerar só o cloreto, como tu sabe que tem 3 vezes mais, tudo vai acabar multiplicando por 3. Então, nesse caso aqui, tu vai ter que multiplicar. Se tu quer considerar só a concentração do cloreto, tu vai ter que multiplicar a concentração do sal por 3. Porque tu tem 3 vezes mais cloro do que a unidade de sal. Tem 3 vezes mais cloro do que ferro. 3 vezes mais cloro do que o total, o todo. Então, por isso que tu tem que multiplicar por 3 aqui, certo? Considerando o cloreto, certo? Já o cloreto de potássio, como vocês podem ver, tem 1 cloro por unidade de sal, né? 1 mol desse aqui vai conter 1 mol de cloreto. Como vocês podem ver, a relação é 1 para 1, é que nem o ferro na questão anterior. Então, nesse caso aqui, tu pode assumir que a concentração de cloreto vai ser igual à concentração de sal, certo? Então, nesse caso aqui, o sal ele tem 1 cloro por unidade, então a concentração do sal vai ser igual à concentração do cloreto, ok? Então, a gente vai pegar a nossa fórmula aqui, que a gente usou, só que dessa vez querendo saber o cloreto. Então, a gente vai pegar a concentração de cloreto nessa aqui, vezes o volume, mais a concentração de cloreto nessa aqui, vezes o volume dessa aqui, sobre o volume final. Substituindo os valores, ó, olha ali, ó, eu peguei então, eu multipliquei por 3 essa concentração aqui, eu multipliquei por 3 porque vai ser 3 vezes mais cloreto do que o próprio sal. Então, a gente vai ter que usar esse número aqui, o número que a gente colocaria, né, da concentração do sal, a gente multiplica por 3. Então, tomem cuidado com isso aqui na hora de fazer exercícios, as provas e tudo mais. Então, é 0,45 vezes 10 mais 0,15, né, que é a concentração de cloreto aqui, vezes 40. Tudo isso sobre 50. Então, vai ficar a concentração de cloreto na mistura final aqui, vai ser o quê? Vai ser 4,5 mais 6 sobre 50. Isso aqui vai dar 0,21 mols por litro, molar, certo? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvidas, por favor, entre em contato, peçam ali. E bons estudos!